Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos mais para mais uma aula de Química. Bom, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá um toquezinho aí no sininho para receber as notificações quando eu colocar as aulas aqui, tá? É, compartilha com seus colegas, faz um comentário no final, dá um like lá, tá? E siga o Químico Louco, minha página lá no Facebook. Bastante coisa interessante lá. Vamos lá. É, bom, nós vamos falar sobre separação de misturas, tá? Eu coloquei parte 1, parte 2, para não ficar muito longa aí, mas dá para fazer essa separação, tá? Nós vamos fazer essa aula aqui falando sobre a separação de misturas homogêneas. E a parte 2, mistura heterogênea, tá bom? Então vamos lá, mas antes, a vinheta. Ok, pessoal. Vou começar aqui mostrando para você um esqueminha de tratamento de água, tá? Por que tratamento de água? Porque o tratamento de água é uma separação de mistura. E o tratamento de água é algo muito importante. Nós precisamos ter água tratada para que a água que recebemos em casa seja potável, certo? Potável quer dizer a água para consumo, né? Nós humanos, os animais, tal, precisam de água potável, ok? E para isso nós temos que tratar a água que a gente recebe em casa, tá? Por quê? Porque essa água é coletada de um rio, de uma represa, né? Represa de Guarapiranga, da Cantareira, aquela coisa toda. E essa água fica lá e precisa passar por um tratamento. Por quê? Porque se pega aquela água, faz a análise, ela não está potável, não está dentro do parâmetro que tem que ser, tá? São diversos parâmetros. Então, estes são as etapas, tá? Coagulação, floculação, a decantação, filtração, cloração, fluoretação, aí tem o reservatório, depois vai para todo mundo, tá certo? Aqui tem uma outra aqui que aqui ele mostra até que melhorzinho, né? Porque ele mostra que a água impura puxando por uma bomba tal, né? E aí tem a adição de cal, tem todo mostrando sulfato de alumínio tal, que é a parte de para flocular tudo, né? A sujeira. Antes até tem uma pré-filtragem aqui para retirada de sólidos maiores, folhas, pedaço de galho, tal, esse tipo de coisa, né? E aí começa já fazer essa floculação, aglutinação das sujeiras, das sujidades menores, né? Que tem sólidos em suspensão, tal. Isso tudo se aglutina, fica fácil depois tirar. Por quê? Porque eles vão tudo para o fundo. E o que fica por cima, tem uma mosquinha aqui. O que fica por cima, né, é muito pouco. Na realidade, vai tudo pro fundo, tá? E aí passa aqui, né? Vai decantando tudo aqui, depois vai passando pro filtro, tem areia, pedra, etc. Fica bem limpinha a água, né? Transparente, incolor, tal. E aí vem para adição de cloro e de flúor, né? Flúor para prevenir cárie e o cloro para eliminar os micro-organismos, tá? E esse filtro é desse esquema aqui, tá? A água entra, a água de alimentação, né, que a gente chama, passa por aqui antracito, é um tipo de carvão, né? É um tipo de carvão. Isso aqui é para tirar os odores da água, areia, depois pedrisco fino, médio, brita média, brita grossa, tal, até sair a água filtrada, ela sai límpida, transparente, inodora, insípida, quer dizer sem gosto, tá? Essas são características organolépticas, ó que nome, organolépticas, tá? Da água. Esse é um parâmetro para a água potável. Aí depois tem o parâmetro dos sais que estão dissolvidos ali, também tem um parâmetro máximo que pode ter, né? Tá certo? Perfeito. E tudo isso é uma separação de misturas. Agora vamos falar de alguns outros processos, tá? Então, separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. O processo de separação pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos: o tipo de mistura, se é homogênea ou heterogênea,
a natureza dos elementos químicos que formam as misturas, né? E a densidade, temperatura e solubilidade dos elementos lá, tá certo? Dessa mistura. O que nós temos ali, precisamos saber densidade, temperatura e solubilidade, para escolher o melhor método de separação. Então vamos falar de separação das misturas, de misturas homogêneas, tá? Então vamos lá. Primeira, destilação simples, muito usado isso. Separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Aqui, por exemplo, ó, água com sal, né, submetido à temperatura de ebulição, que evapora, sobrando apenas o sal. Esse é um exemplo, tá? Dá para fazer com diversas outras substâncias. Ok. Aqui então tem um esqueminha, né? Um esqueminha para fazer essa destilação em laboratório, né? A gente usa aqui um balão de fundo chato. Aqui tem uma conexão. Aqui tem uma conexão que está conectando um termômetro aqui em cima para medição de temperatura, né? E aqui para fazer a junção com o condensador. E do condensador uma curvinha que é conectada aqui, isso é tudo de vidro, tá? E um Erlenmeyer aqui para coletar o líquido, tá? Condensado, o líquido condensado, certo? Bom, aqui a mistura de, por exemplo, água com sal, uma solução aquosa, água com sal, solução aquosa de cloreto de sódio. Aqui uma lamparina com a chama, poderia ser um bico de Bunsen, uma manta para aquecimento, tá? E o termômetro para a gente controlar aqui a temperatura. Aqui é entrada de água, que é a torneira, mangueira, entrada de água, ela fica passando aqui dentro do condensador. Aqui tem uma serpentina, são esses traços aqui assim, é uma serpentina onde passa o vapor, tá? E precisa ser resfriado. E aqui é a água que daí volta ali pro recipiente ou é jogado fora, né? Jogar fora a água hoje em dia não dá, tem que voltar para algum lugar e ser reaproveitada, né? Tá? Então aqui aquece, tá? Supondo aqui o solução aquosa, então nós vamos aquecer até atingir a temperatura de uns 96, 97 graus, tá? Para quê? Para que a água entre em ebulição e vai evaporar bem mais rápido, né? É claro que com uma temperatura de 50, 60 graus, até menos, já tem evaporação, mas é mais lento, né? Então, o que está acontecendo? Está subindo aqui esse vapor de água, por aqui, entra aqui, certo? Quando ele entra na serpentina, ele começa a ser resfriado por essa água que tá passando aqui constantemente nessa serpentina dentro aqui do condensador, tá? Esse vapor vai condensar, isto é, o vapor transforma-se em líquido agora. Então, o vapor de água transforma-se em água líquida e é coletado aqui. Vai chegar um determinado momento que toda a água foi evaporada, a gente percebe que não pinga mais nada aqui, não condensa mais nada, a gente desliga aqui, fecha essa chama, desliga essa chama aqui, apaga a chama e está feito a separação. O que vai ficar aqui no fundo do balão? Uma mancha branca, pequena, média ou grande, depende da quantidade de sal que tem dissolvido ali, tá? Que ficou. Então separamos o líquido do sólido, tá? Essa é destilação simples. Dá para fazer no laboratório? Dá. Bom, agora aqui é destilação fracionada, certo? É a separação entre substâncias líquidas através da ebulição, certo? Está falando de destilação, também é pela ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenha o líquido que tem maior ponto de ebulição, tá? Então aqui um exemplo. Vamos separar a água, que tem a temperatura de ebulição de 100, de acetona, que tem 56. Então tem lá essa mistura homogênea, né? Você faz essa mistura, tá lá o líquido incolor, você não sabe, né? Ah, é água, bebe, não é, né? É uma mistura com acetona. Vai dar mal o negócio, vai dar ruim. Então vamos lá. Aqui é o esquema, né, do processo da destilação fracionada, né? Temos aqui uma manta, falando chapa, mas essa é uma manta de aquecimento,
né? Aqui tem um termostato que dá para acertar a temperatura que a gente quer, vai aquecer, no caso aqui do exemplo, é 56 graus a primeira, né? A primeira evaporação, certo? O termômetro aqui com uma rolha para não escapar o vapor, mesma coisa. O condensador aqui, uma curva, um balão aqui para receber a substância aqui desse lado, tá? Aqui a coluna de fracionamento, o balão. Então começa a aquecer. Bom, depois no laboratório, a gente pode colocar lá 56, 57 graus, tal, 58 e deixar um tempo, certo? Vai subir aqui os vapores, aqui a coluna de fracionamento, percebe que tem aqui uns tracinhos? É justamente para o vapor bater e ele acaba meio que resfriando, e se tiver carregando vapor de ar, esse vapor de ar ele acaba ficando por ali ou ele volta para o balão, certo? E a acetona sobe, né? Então também não dá para deixar muito próximo de 56, porque senão acaba resfriando e a própria acetona desce, né? Então uma temperatura um pouco maior, tá? Dá também para a gente colocar essa temperatura a 100 graus, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, só que a gente vai ficar muito esperto com isso, porque vai carregar muito vapor de água, né? Vai carregar muito vapor de água, e não é? Eu acho, desculpa, eu digo que dentro de um laboratório nós faríamos desta forma. Vamos aquecer isto a uns 60 graus, é mais do que o suficiente para fazer essa entrar em ebulição. A acetona ela vai evaporar e se carregar um pouco de vapor de água, ele se resfria pelo caminho e ele desce, tá? E aí a gente vai vendo aqui a quantidade de acetona que está sendo separada. A partir do momento que não pinga mais nada aqui é porque não tem mais acetona para separar, né? A gente pode aumentar um pouco mais a temperatura e até podemos tirar aqui, colocar um becker e depois a gente sente pelo cheiro se é acetona ou não, né? Se for, porque ainda tem, certo? Tá bom? E a água ficaria por aqui, tá? Ela fica por aqui separada. Aqui eu tenho água e aqui eu tenho acetona, tá? Esse processo de separação é muito importante. Por quê? Porque a gente separa o petróleo, né? A refinaria de petróleo, ela faz essa destilação, né? Essa faz a destilação do óleo cru, que é chamado, que é o petróleo, coloca numa fornalha lá a 400 graus, né? Aí ele aqui fica aquecendo constantemente, ele entra na torre de destilação, e aí quando vai diminuindo um pouco a temperatura, por exemplo, ó, diminuiu 60 graus, então em 340 graus, todo um esquema aqui para fazer essa coleta, né? Do resíduo, que é o piche, que vai acabar vindo no asfalto e outros produtos. Nada é jogado fora. E aqui é o mesmo esquema, né? Tem todas essas aletas assim para segurar o que deve segurar com maior temperatura, e aqui é o que de menor temperatura. Por que que sobe? Porque eles são menos densos. Por isso que sobe a torre, né? Os gases aqui eles são menos densos que gasolina, nafta e tudo mais, tá? Então, por baixo, as temperaturas maiores são os mais densos, né? São os mais densos, que têm cadeias carbônicas maiores. Por isso é que estão aqui por baixo, tá? Então, a 300 graus, óleo combustível, 280 óleo lubrificante, né? O óleo diesel, querosene, nafta são as parafinas. Aqui gasolina, né? Gasolina pura aqui. E o gás refinado, que daqui sai a mistura do gás de cozinha, né? O gás liquefeito de petróleo, que é o GLP que a gente recebe dentro do botijão de gás, né? De cozinha, que a gente usa em casa. É claro que tudo isso aqui tem, depois que é recolhido, tem um processo, né? Para dar uma purificada, etc. Tal, tá? Aí vai depender da utilização, né? Então você vai ter as substâncias bem mais puras, outras não tão puras, depende do uso. E o gás liquefeito de petróleo está dizendo que o gás passou por uma liquefação, por uma condensação.
Ele está líquido dentro do botijão de gás que a gente recebe. Por quê? Porque o volume é menor em líquido do que na forma gasosa. Aqueles 13 quilos de gás na forma líquida, né, cabe na metade daquele botijão, é metade só, tá? O restante ali precisa por causa da pressão que está ali dentro, porque na hora que você liga ali, né, gira a borboleta ali do fogão, a pressão lá é maior do que da atmosfera, então o gás ele sai da pressão maior para a pressão menor. Na realidade ali é o líquido que vai sair, né? Quando ele começa a sair, a caminhar ali pela mangueira, já tem pressão menor, então o que acontece? Ele volta ao estado gasoso. Quando está queimando ali na boca do fogão, ali está queimando o gás, não é o líquido, tá? Não é o líquido. Mas se você fizer com, por exemplo, você tem lá o seu botijão e tira, fecha, né? Tira a borboletinha ali, aquela válvulinha que tem. Aí você pega uma chave de fenda e aperta a válvula aqui, porque tem uma válvula ali, tá? Se você apertar, deixa a mão em cima, vai espirrar, né? Pouco fez e para. Vai espirrar na sua mão um líquido, que é o gás na forma líquida, que ali ele já vai se transformar em gás. E você vai perceber que tá geladinho, tá? Dá para fazer isso com muita segurança, sem ter nada de fogo próximo, sem se pôr fogo na tua casa. Não é para você fazer isto, doido, tá bom? É isso aqui é muito importante para todos nós. Petróleo, energia, poder, a desgraça do mundo. Pronto, falei. Aqui, ó, a foto de uma refinaria, né, de petróleo, né? As colunas aqui de fracionamento e tal, tá? É um negócio mega gigantesco isso aqui. É muito legal. Agora aqui, a vaporização. Vaporização, né? A ebulição é rápida, né? É passar do líquido para o sólido rapidamente. A vaporização, né? É a passagem do estado, eu falei sólido, passagem do líquido para o gasoso, a ebulição rapidamente, a vaporização do líquido para o vapor, mas é lento, é lentamente, tá? Então, conhecida também por evaporação, uma evaporação lenta, consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar. Só que esse aquecimento aqui, na realidade, é um aquecimento natural, tá? É um aquecimento natural este. Mas eu posso, artificial, eu posso acender alguma coisa ali, ter uma chama embaixo, qualquer coisa? Posso. Mas tem que ser lento o negócio, né? Aí vai ser lento, tá bom? Mas posso. Aí, nesse caso, o componente líquido é perdido, né? Por exemplo, a obtenção do sal marinho, né? No Rio Grande do Norte tem lá as usinas de produção de sal marinho, né? E a gente vai ver aqui uma foto de como é isso aqui. Ó, aqui, ó, aqui a foto tem uma resolução ruim, eu não achei nenhuma outra melhor. Aqui, assim, é o mar, né? Quando tem maré alta, tudo isso aqui é inundado. Isso aqui são piscinas, elas são rasas, mas são grandes. Isso aqui, né? Parece pequeno, mas não é, é tudo grande, né? E aí o que acontece? Com o calorzão que tem lá no Rio Grande do Norte, tem outros estados também ali. O que acontece? A água vai vaporizando, certo? Vai subindo para a atmosfera e o que sobra? Sobra os sais. A maior quantidade é o cloreto de sódio, né? E alguns outros sais que também estão dissolvidos aí na água do mar, tá? Aqui a quantidade que tem, né? As quantidades aqui parece pequenininho, mas é alto isso aqui, né? Então, uma fabricação gigantesca de sal marinho, né? Perfeito? E esse sal depois é preparado para vender para nós ou para preparar o cloreto de sódio, né, puríssimo, né, para vender como reagente químico, tá? Porque o cloreto de sódio também é um reagente químico, tá bom? Matéria-prima para a produção de outros produtos. Aqui temos a liquefação fracionada, né, que é realizada através de um equipamento específico no qual a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após isso, passam pela destilação fracionada e são separados conforme os seus pontos de ebulição. Por exemplo, separação dos componentes do ar, né?
O ar é uma mistura homogênea de gases, certo? Oxigênio, 21, quase 22%, 78% de nitrogênio, e um pouco aí de argônio e umas merrequinhas de outros gases. Então aqui, nós temos aqui, né, a entrada já do ar líquido, né? Então o gás, o que aconteceu? Ele está na forma gasosa, porque ele para chegar em gás, qualquer substância, ela tem que ser aquecida. Se a gente resfriar, vai passar para o estado líquido, vai liquefazer, vai condensar, certo? Foi o que ocorreu com o ar, certo? Então, resfriou-se, tá? A menos 200. Quando você faz isso, quando ocorre isso, é difícil eu falar você faz isso, você não vai fazer isso nunca. Mas quando isso é feito, nós temos esses gases aqui no estado líquido, tá? E aí passa por essa coluna, ele entra por aqui, e o que vai ocorrer? O que for, aí está aquecendo aqui esse gás aqui, ó, porque de menos 200 para menos 183, está havendo um aquecimento, né? Tá vendo um aquecimento. O que vai acontecer? Ele vai entrar e ele começa a ficar aqui por baixo. Pela metade, o que está intermediário, 186 e aqui o 196, que é o nitrogênio. Então, o que acontece? Aqui embaixo vai sair oxigênio líquido, tá? Aqui argônio e aqui nitrogênio, certo? Aqui são placas perfuradas, né, que permite a ascensão dos gases e quedas do líquido. Então, o que está na forma gasosa ainda sobe, né? Depois ele desce aqui, ó, tá vendo? Os gases e a queda do líquido que vai resfriando. Desculpa, vai aquecendo, né? Tá? Aqui é assim. Então eu vou ter aqui o oxigênio, eu vou ter na forma líquida aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui é uma usina média de produção de oxigênio medicinal, né? Agora com toda essa pandemia aí, tá precisando muito de oxigênio, né? Porque o vírus ataca o pulmão e a pessoa fica com a dificuldade de respirar, falta oxigênio, então precisa receber oxigênio. Então aqui é uma usina média de produção. Agora os hospitais compraram, né? Umas usinas até que menor, mas tem uma quantidade de produção legal para abastecer o hospital ou unidade de saúde e tal, né? Sem a necessidade de comprar tudo da indústria que fabrica o oxigênio medicinal, né? O oxigênio tem que ser super puro, 95% de grau de pureza, tá? Esse aqui é um link do Conselho Federal de Química, onde ele mostra como é produzido o oxigênio hospitalar, tá? Se você tiver interesse, for curioso, acessa lá que é legal, tá bom? E ficamos por aqui por essa primeira parte da separação de misturas, tá? E vamos ter uma outra aula, parte 2, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilha, dá um like, faz comentário, siga o Químico Louco. Valeu, brigadão, até a próxima. Valeu.